céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfar do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém, glórias a Deus, graças a Deus. Boa tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a todos aqui ao nosso momento devocional, a nossa live de reflexão bíblica aqui nas tardes do Brasil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tentando hoje transmitir ao vivo pelo Instagram aqui e também pelo Facebook nos dois perfis. Não está bem enquadrado, né? Eu percebo. Vamos ver aqui como que pode melhorar. Vamos ver. Tomara que dá certo. Só um momentinho enquanto eu percebo aqui o enquadramento, porque há um delay, um pouquinho de atraso, né? Na transmissão. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver se agora dá certo. Ter que mudar aqui, só um momentinho, aguarde aí, amigos. Tem um delay de aproximadamente uns 5 minutos, aliás, uns 5 segundos. Agora já restabelecido, então vamos lá. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Boas-vindas, Pastor Tiago, Deus o abençoe. Um prazer tê-lo aqui comigo, conosco, nesta live de reflexão bíblica, momento devocional de hoje. Para você que acompanha também pelo Facebook, não dá para me ver agora aí as suas manifestações, palavras, etc. Mas eu prometo, ver e responder depois da live, tá? Então vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 24,
continuando a nossa exposição do sermão profético de Jesus, que está nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, que também está em Marcos 13 e Lucas 21, porque são evangelhos sinóticos. Glória a Deus. Obrigado, pastor Tiago. Muito bem, e ontem já fizemos a exposição de uma porção desse sermão que é acerca do princípio das dores. E hoje é acerca da chamada Grande Tribulação. É o nome que os estudantes da Bíblia dão a um período dentro do período profético, da predição escatológica de Jesus e dos apóstolos, também de Daniel, do profeta Daniel, a um tempo relacionado às dores, ao sofrimento, ao derramar, a aplicação da ira de Deus sobre a humanidade. Então vamos lá. É claro que no Evangelho de Mateus capítulo 24 não está todo o contexto, não está todas as informações acerca desse período. Mas vamos ao que Jesus disse. Eu quero contextualizar pegando aqui a última expressão do verso 14. Jesus falou acerca do princípio das dores e quando ele terminou de falar sobre o princípio das dores, ele disse: então virá o fim. E o fim está então depois do versículo 14, a descrição profética do fim. E aí Jesus começa a enumerar alguns detalhes da grande tribulação a partir do verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bem, amigo que acompanha aqui esse estudo, eu não sei se você já tirou um tempo para estudar acerca do sermão profético. Também não sei qual é o seu ponto de vista pessoal ou da sua denominação acerca da grande tribulação. Porque com relação à escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, o que está para acontecer, no calendário da profecia, existem principalmente três posições. Os pré-tribulacionistas, é o meu caso, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas.
pré, porque acredita que o arrebatamento, a retirada da igreja aqui deste mundo, se dará antes da grande tribulação. Por isso pré, antes. Os meso, palavra latina para meio ou metade, acreditam que o rapto, o arrebatamento, a retirada da igreja daqui da terra se dará exatamente no meio da grande tribulação, depois dos primeiros 3 anos e meio iniciais e antes dos 3 anos e meio finais, no meio, mesotribulacionista. Também existem aqueles que entendem que o rapto da igreja se dará depois da grande tribulação. Portanto, a igreja passará por toda a grande tribulação. Não será retirada antes, como nós pré-tribulacionistas cremos, e nem no meio, como os mesotribulacionistas creem, mas sim no final. Portanto, os 7 anos preditos, previstos, marcados da grande tribulação, serão todos eles enfrentados, sofridos pela igreja de Jesus, para que então ela seja arrebatada. Bom, eu não vou me deter agora em expor o ponto de vista dos meso e dos pós-tribulacionistas. Posso fazer isso numa outra ocasião. Mas como eu vou falar da grande tribulação, eu quero informar que é meu ponto de vista, é minha convicção bíblica, que a igreja não passará pela grande tribulação, mas sim pelo princípio das dores. Um período de sofrimento, de perseguição que vai se intensificando, não só para a igreja, mas também para a humanidade, desde o seu estabelecimento lá no ano 33 por Jesus Cristo, antes da sua subida para o céu, até a sua vinda às nuvens para arrebatá-la. Esse tempo vai se intensificando as dores e o cumprimento dos sinais proféticos, cada vez mais, temos mais do mesmo, até que Cristo arrebate a igreja. Esse tempo é chamado de o princípio das dores. Foi o assunto da exposição de ontem, aí no capítulo 24 de Mateus, dos versos 1 ao 14. Agora hoje, já estamos depois do princípio das dores, quando Jesus disse assim: então virá o fim. Porque essa foi a pergunta dos discípulos. Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aí Jesus então diz aqui: então virá o fim. E aí ele dá uma dica importante, principalmente para judeus, que era o caso de todos os seus discípulos ao pé dele, à volta dele, lá no Monte das Oliveiras, buscando dele em particular uma explicação. E Jesus diz assim: quando, pois, virdes, do verbo ver, enxergar, contemplar, quando, pois, virdes o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem, aí Jesus começa agora a enumerar algumas dicas, algumas recomendações para judeus durante a grande tribulação. E esse evento aqui da profanação do templo dos judeus durante a grande tribulação, que será realizado pelo anticristo, ele se dará no meio da grande tribulação, porque são 7 anos de grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, ou 42 meses, os judeus estarão numa aliança com o anticristo. E haverá uma falsa paz. Parecerá ser o anticristo a solução para os problemas mundiais. A igreja já terá sido arrebatada. O espírito do anticristo, que já opera nos filhos da desobediência hoje, ele então vai operar com toda a profusão, com toda a intensidade, por causa da ausência da igreja na terra e da profusa manifestação do Espírito Santo como há hoje. Então, no meio da grande tribulação, o anticristo vai profanar o templo. Ele vai no lugar santo do templo e vai profaná-lo, como profetizou o profeta Daniel. Então isso marca
o início da segunda metade de 3 anos e meio ou 42 meses da grande tribulação, que é realmente a grande tribulação no nível 12, como dizem os jovens aí hoje, né? No seu nível máximo. Porque aí o que vinha sendo feito era abertos selos, anunciando juízos e castigos de Deus. Mas agora, o que vai acontecer vai ser toque de trombeta e derramar de taças. Ou seja, agora não é mais só o anúncio, não é mais só uma preparação do palco, do cenário mundial, mas é realmente o atingir da ira de Deus em cheio contra a terra, seus moradores, tudo que nela se contém e até sobre o espaço sideral. Observe, antes, como Jesus mencionou uma profecia de Daniel, eu quero convidar você para irmos a ela agora. Daniel capítulo 7, verso 20 e... Aliás, capítulo 9, verso 25 em diante. Olha, Daniel é o apocalipse do Antigo Testamento, por assim dizer. Então, olha, falando de um tema maior, que é as 70 semanas de Daniel, como nós que gostamos de estudar a Bíblia chamamos esse assunto, não tem essa frase na Bíblia, 70 semanas de Daniel. Mas Daniel fala disso. Quando ele diz aqui a partir do verso 24, quero ler um pouco antes aqui, verso 24. 70 semanas, disse o anjo a Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo judeu. Não é a igreja, é sobre o povo judeu. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, essa ordem foi dada lá na Babilônia, né, quando Esdras, Neemias foram até o Messias, são 62 semanas, ou seja, 7 vezes 62, dá 400 e alguma coisa, não me lembro agora de memória, né? Mas é um tempo que levou desde a saída para edificar Jerusalém até o Messias, até o nascimento de Jesus, lá por volta do ano 2, do ano 3, depois, antes de Cristo. Você sabe que tem uma diferença de calendário e tem uma margem de erro, né? Não é o Datafolha não, nem o Ibope, mas tem uma margem de erro, porque houve uma troca de calendário. Não vamos nos deter nisso aqui agora. Mas o fato que aí estão a primeira fase, a primeira etapa das 70 semanas de Daniel, 62. Aí depois vem mais 7, vai para 69. Fica faltando uma para inteirar a 70ª semana, que é a semana profética de 7 anos da grande tribulação, que está relacionado com os judeus, porque nesse tempo Deus vai tratar com 2 grupos humanos, os ímpios e os judeus. Os judeus passarão por uma grande tribulação, por uma grande prova, enquanto que os ímpios sofrerão duros castigos. A humanidade será duramente castigada por Deus, a terra e tudo que está sobre ela, o próprio espaço sideral será abalado durante a grande tribulação. Mas eu quero ler com você, bem-vinda Suelma, o que profetizou Daniel em seguida. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, que é Jesus, o Meshiach, o Messias, para os judeus, a promessa messiânica desde o Éden, desde Gênesis 3,15. Então até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62, 69. Ok.
As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. De fato, a reconstrução de Jerusalém nos dias de Esdras e Neemias foram edificados em tempos angustiosos, muito angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Alguém fala, mas está faltando aí, está faltando mais tempo. Sim, a cidade foi destruída pelo o príncipe de um povo que há de vir. No tempo de Daniel ainda não havia esse povo que há de vir, que era o Império Romano. Tinha o Império Medo, Persa, depois o Império Grego e depois o Império Romano. Então o príncipe, ou seja, o líder desse império, que foi Tito Vespasiano, cercou, sitiou, invadiu e destruiu Jerusalém no ano 70. Ok? Então aqui diz, olha, destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Dilúvio aqui quer dizer num banho de sangue. De fato, o historiador judeu Flávio Joséfo, na sua obra História dos Hebreus, disponível na internet até de graça se você quiser, também publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele relata que houve uma mortandade, uma carnificina tão terrível em Jerusalém quando desta invasão, depois de quase 4 anos tentando invadir e destruir Jerusalém, os soldados romanos estavam furiosos, porque nunca tinha demorado tanto para conquistar, para invadir nenhuma nação grande, quanto mais aquela nação ínfima, pequena de Israel. Então eles entraram com muita fúria para destruir Jerusalém. E segundo Flávio Joséfo, houve tantas mortes por espada, por lança, que o sangue escorria como enxurrada pelas ruas, as ladeiras de Jerusalém. E o ribeiro do Cedron, o corguinho do Cedron, como dizemos aqui no Goiás, corria sangue, corria vermelho. Por isso a menção de Daniel a um dilúvio. É claro, usou aqui uma figura de linguagem. Num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações, e desolações são determinadas. Até o fim. Já estamos no princípio das dores. E guerras e desolações têm acontecido cada vez com mais frequência, mais intensidade e em mais lugares do mundo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Na metade da semana profética, 7 anos da grande tribulação, ele, o anticristo, que é uma continuação da mesma natureza, do mesmo espírito, da mesma representação maligna de Satanás e do César que destruiu Jerusalém, e agora o anticristo, ou seja, é como se fosse uma reencarnação, mas que não é uma reencarnação, é uma reaparição, né? Então, ele fará uma aliança com muitos, com as nações da terra e com o povo judeu, por uma semana. Só que na metade da semana, ele quebra essa aliança. Olha aqui. Mas na metade da semana, verso 27, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Os judeus estarão com o culto no modelo do Antigo Testamento, restabelecido a partir de um santuário reedificado em Jerusalém, oferecendo sacrifícios, oferta de manjares e tudo, e aguardando o Messias, que na verdade já veio, nós sabemos, né? Mas isso não está ao alcance, eles não tiveram alcance a essa revelação. Então, o que vai acontecer? O anticristo fará cessar, ele vai profanar o santuário. Provavelmente, penso eu, ele colocará uma imagem sua no templo judaico, como outros Césares já fizeram no passado, querendo ser Deus, querendo parecer Deus e exigindo ser adorado como Deus. E os judeus que estão vacinados perpetuamente contra a idolatria, eles vão dizer, não, aí não.
Então não temos mais aliança, não temos mais pacto contigo. E agora, queridos, os judeus experimentarão o que realmente é a grande tribulação. Porque eles serão perseguidos, espezinhados pelo anticristo e pelo seu sistema de uma forma inenarrável. Vão sofrer duramente as consequências desse rompimento de aliança com o anticristo no meio da grande tribulação. Por isso que Jesus deu essa dica. Quando virdes, pois, é claro que Jesus não falava aqueles homens e mulheres que estavam ali à volta dele, porque eles não viveriam para tal, né? Isso já tem quase 2000 anos. Jesus falava por extensão. Aqueles ali representavam os que verão, representavam outros judeus. Ele falava a eles como espécie, como nação. Jesus disse: quando pois virdes a abominação da desolação de que falou Daniel. Então observe, fim do mundo, tempo do fim, grande tribulação e eventos finais, é depois desse evento. Então, por que eu concluo e consigo ter convicção de que a igreja não passará pela grande tribulação? Vamos voltar para o Evangelho de Mateus capítulo 24. Olha o que diz aí. Verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Bom, não está aqui ainda a informação que eu quero te passar não, mas aqui está, Jesus se refere a um período de tribulação maior do que toda a tribulação anterior do mundo e maior também do que os primeiros 3 anos e meio que já aconteceu desde o arrebatamento. A igreja já foi arrebatada em tempos da terra aqui, contagem humana, 3 anos e meio. Mas então começará a fase hard, a fase terrível, a fase dura da grande tribulação. Que Jesus disse que se não fossem abreviados aqueles dias, ninguém escaparia. Ser salvo aqui não é salvação eterna. A palavra soteros, que é traduzida por salvo, salvação, salvou, na Bíblia tem mais de um sentido. É livrar de perigo iminente ou de perigo futuro, pode ser perigo espiritual, condenação eterna, ou apenas uma situação de momento, sabe? Daquele momento ali, daquela tribulação do momento. Muito bem. Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo restabelecer a nossa transmissão. Deixa eu ver. Só um momentinho, amigos. Espero que não tenha interrompido aí para o perfil 2. Mas vamos lá. Prosseguindo então, para você que acompanha aqui pelo Instagram. Olha comigo aí, por favor. Jesus fala assim para os judeus: nesse tempo, na segunda metade da grande tribulação, antes da volta de Jesus em glória, visível ao mundo todo e principalmente para os judeus, não acreditem se disserem que o Messias está aqui ou ali. Isso só vai atrair mais perseguição sobre vocês, porque senão vocês serão como um cadáver que os abutres localizaram. E quando uma ave de rapina localiza um cadáver, logo outras e outras aves vêm também para ajudar a destruí-lo, a consumi-lo. Então Jesus disse: não deis crédito, porque quando o Filho do Homem se manifestar, será de uma forma inequívoca. O mundo inteiro saberá disso. Todos vocês, judeus, saberão que o Messias se manifestou, porque ele virá e todo olho verá. Olha aqui como que Jesus disse. Verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento,
os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. É o que diz lá em Daniel 7,15, e é também o que diz lá em Apocalipse 1,7, né, quando diz assim: e verão aquele a quem transpassaram, e todas as tribos da terra, tribos de Israel, se lamentarão sobre ele. Verão aquele a quem transpassaram. Os judeus traspassaram a Jesus pregando na cruz no Monte Calvário. Muito bem, então também a gente vê a informação do apóstolo Paulo acerca desse tempo da grande tribulação, da manifestação do anticristo, que será, não é anticristos no plural, esse já tem por aí agora, para todo lado, tá pipocando de anticristos, que quer dizer pessoas que afirmam ser contra Cristo, de alguma maneira, doutrinariamente, na prática, no comportamento imoral. Mas, e João diz, olha, já muitos se têm feito anticristos. Ouvistes que vem o anticristo? Já muitos se têm feito anticristos. E também o espírito do anticristo já opera, mas ele ainda não se manifestou. Ele vai se manifestar, disse o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Jesus, ele, no sermão profético, ele apresentou tudo de uma forma bem resumida. Até porque aquelas pessoas ali à sua volta não tinham como assimilar, compreender tudo. Jesus disse, olha, tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar, perceber, discernir, compreender agora. Mas aquele Espírito da verdade que o Pai enviará em meu nome, ele vos guiará a toda a verdade e vos fará saber, compreender, entender tudo quanto vos tenho falado. Então isso o Espírito Santo fez através dos apóstolos, sobretudo do apóstolo Paulo, do apóstolo João, do apóstolo Pedro, que escreveram, que doutrinaram acerca das coisas futuras, do calendário da profecia, dos eventos escatológicos. Então, aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu convido você agora, ainda em primeira aos Tessalonicenses, convido você aí a abrir sua Bíblia, primeira aos Tessalonicenses 5. Aliás, contextualizando um pouco mais aí, no capítulo 4, a partir do verso 13, Paulo fala acerca do rapto, do arrebatamento da igreja. É um pouquinho de tempo porque eu vou gastar para ler, mas eu gostaria de dizer para você como Paulo narra o arrebatamento da igreja. Olha aqui, olha. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Trará quando e como? Em sua companhia, quando Jesus voltar até as nuvens, ele trará em sua companhia os que dormem. Mas como assim? O Espírito, porque o Espírito não está no pó da terra. O Espírito, a alma. Só o corpo está no pó da terra. Então, quem morre hoje, dorme em Cristo, vai para o paraíso, mas volta quando Jesus voltar para buscar os salvos vivos e receberem também seus corpos ressuscitados. Então diz aqui, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, não é outro não, é Ele próprio, o próprio Jesus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro do que quem? Do que os ímpios sem Cristo, que também morreram. Esses vão ressuscitar depois, para o juízo final. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares.
não é a vinda de Jesus em glória visível, física, literal, em Jerusalém sobre o Monte das Oliveiras, de que Jesus falou lá no capítulo 24. Não, aqui está falando de arrebatamento, que é um evento intermediário entre a subida de Jesus para o céu e a sua vinda em glória para julgar as nações e reinar. Haverá o arrebatamento de que Paulo fala aqui. Observe que ele não disse a descida de Jesus à terra, mas aos ares. Nós é que subiremos ao encontro dele. Está claro aí na sua Bíblia, na sua mente? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Paulo prossegue naquilo que chamamos de capítulo 5, porque no original não tem essa divisão de capítulos e versículos, né? Mas ele prossegue dizendo: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O dia do Senhor. Essa expressão dia com D maiúsculo não se refere a um período de 24 horas, mas a um tempo em que Deus irá tratar com a humanidade de uma forma cabal, conclusiva. Por isso é chamado de o dia do Senhor. Hoje é o dia de quê? Hoje é o dia do homem. O homem faz o que quer, apronta, escarnece, zomba, despreza a Deus. É o dia da caça, como eu costumo dizer. Mas já está vindo aí o dia do caçador. E aqui diz, olha, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, fala do fator surpresa. E que mais? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Dores de parto é o período das dores. Ergasia, no grego do original do Novo Testamento. Ergasia. É o tempo que estamos vivendo, é a ergasia. As dores de parto são sinais que vão se cumprindo e se intensificando mais e mais. Não tem nada novo para acontecer, é mais do mesmo, até que Jesus venha arrebatar a igreja. Aí depois começam os eventos relativos à grande tribulação. Então, ainda quero chamar a sua atenção para uma outra colocação que o apóstolo Paulo faz aqui. Deixa eu me achar aqui rapidinho e compartilhar com vocês. Porque de certa forma lança mais luz, dá mais um esclarecimento acerca desse tema. Por favor, aguarde-me só mais um pouquinho. Eu já li, né? Foi 1 Tessalonicenses 4, do 16, do 13 em diante. Ah, sim, eu consegui encontrar aqui. É 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Olha comigo aí como que diz. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, nosso encontro dos salvos com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá, observe, não acontecerá sem que antes ou primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O dia do Senhor, a grande tribulação, não vai acontecer antes da manifestação do anticristo, da apostasia, ou seja, da grande tribulação. A grande tribulação é que vai marcar o início do dia do Senhor. O que estamos hoje participando, contemplando, é o princípio das dores, de que eu falei ontem. Se qualquer dúvida, pode ver novamente a live de ontem, que está disponível aí na linha do tempo. Muito bem. Bem-vinda, Elmirene Santos, Deus abençoe. Também, welcome, Pastor Ananda Das, em Tala, Bangladesh, também acompanhando aqui a nossa live, né? Deus abençoe. God bless you and your family. Bom, aqui prossegue a palavra de Deus.
o homem da perdição, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Lembra a abominação ou abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, Daniel 9, 27, de que falou Jesus, Mateus 24, onde já lemos hoje? É justamente isso de que Paulo também menciona aqui. Era uma compreensão cristalina, petrificada, uniforme na igreja primitiva, sobre a manifestação do anticristo, do emissário de Satanás, o preposto do diabo na terra durante a grande tribulação. Que diz aqui, olha: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Hoje ele não está revelado, não está manifestado, ele já existe, mas ele vai se manifestar em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é o quê? O Espírito Santo operando através da igreja. É que detém a manifestação do anticristo com força total na terra, segundo a eficácia de Satanás. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda, que está falando da vinda de Jesus em glória, né? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Amém. Meus irmãos, derivei bastante do assunto inicial, que é a grande tribulação, mas ele está de alguma forma emaranhado, interligado com outros assuntos escatológicos, que quase não dá para falar de um sem mencionar o outro, né? Porque estão muito ligados. Então, onde estamos nessa pauta, nessa agenda profética? Estamos no princípio das dores, estamos já cumpridas 69 das 70 semanas proféticas de Daniel, falta uma para cumprir, está no stand-by, está parado hoje. O cronômetro parou em 69, mas quando começar a grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, então vai startar novamente o cronômetro e vai se cumprir a 70ª, a semana 70 das semanas proféticas de Daniel. Um tempo de angústia chamado de angústia de Jacó. Um tempo de tribulação como nunca houve nem mais haverá sobre a terra. Que não seja para mim e para você, que nós estejamos prontos, preparados em comunhão, em um relacionamento sério com Jesus, para que participemos do rapto, do arrebatamento da igreja, subamos a encontrar o Senhor nos ares, como Paulo escreveu em 1 aos Tessalonicenses 4, 17, que diz: e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele arremata dizendo: confortai-vos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Realmente o que consola, o que conforta, é que toda dor, todo sofrimento, toda perseguição, tudo de ruim de hoje é só por enquanto. Não é para sempre, para os salvos. E aquilo que parece ser bom, ser o céu na terra hoje para os ímpios, é só por um momento. Logo tudo isso vai passar. O mundo passa e os seus prazeres, a sua concupiscência. Mas aquela que faz a vontade de Deus, viverá para sempre. Estará para sempre com o Senhor e nada poderá tirar, nada poderá roubar aquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. Quero convidar você agora para a oração, chamando já a orquestra do André Rieu para o tempo de oração, trazendo aí o mais perto que ele está, e aguardo você para a nossa próxima live e a continuação da exposição do sermão profético de Jesus Cristo no capítulo 24 de Mateus, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus, vamos orar.
Deus eterno, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, o qual aguardamos numa bendita esperança da sua manifestação para nos buscar e para estarmos para sempre com Ele. Eu te peço nesta hora de oração que alcance cada vida, cada lar, cada pessoa, ao alcance da minha voz ou dessa rede social, desse vídeo. Ó Deus, despertando os corações para esse tempo de entrega, de compromisso com o Senhor, em que o Senhor ainda é o nosso advogado e nos defende da condenação eterna e paga a nossa multa com a tua própria vida e com o teu próprio sangue e nos coloca em uma rocha de salvação, para que não venha de improviso sobre nós aquele dia para trazer destruição, castigo e sofrimento, mas que já estejamos com o Senhor, como igreja arrebatada, como igreja guardada na ira de Deus. O Senhor nos guardará, nos livrará. Aqueles que estão negligentes, desigrejados, desviados, afastados, escandalizados, desperta outra vez, Senhor, sua fé, seu coração, seu sentimento, sua posição, para que estejam em aliança com o Senhor, em compromisso com o Senhor, e não venham arrepender tardiamente, mas possam buscar o Senhor enquanto se pode achar, possam querer estar mais perto, cada vez mais perto do Senhor. Limpa o nosso coração, nos perdoa de todos os pecados, desperta a nossa vida, a nossa mente para a pregação do Evangelho, para a obra evangelística, para a obra missionária. Oh Deus, também eu oro pelas famílias enlutadas, enfermas, aqueles que perderam seus empregos, sua renda, por aqueles também que se enfraqueceram espiritualmente, estão sem congregar, sem buscar a presença do Senhor, sem se alimentar da tua palavra. Aviva, desperta, ó Deus. Abençoa o nosso lar, nossa família, abençoa a nossa nação, Senhor. Nos guarda, nos livra desses dias tempestivos que estamos atravessando. É a minha oração, já o meu agradecimento a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Convido você para a próxima live, também convido você para compartilhar esta live com seus contatos, com seus amigos, pode fazê-lo à vontade, você estará sendo um instrumento de Deus para ajudar a propagar a sua palavra. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor.